De volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia da doutora Márcia Tassinari. Doutora, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. É um prazer poder estar aqui para a gente trazer esse assunto diabetes, porque eu acho que o importante é o alerta, né? O diabetes é uma doença muito prevalente e muitas pessoas têm diabetes e não sabem ainda que tem diabetes. Então, acho legal o tema estar na mídia. Esse mês de novembro foi um mês que a gente viu muito na mídia, porque dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Então, a gente vê várias comemorações. A Sociedade Brasileira de Diabetes acompanha essa campanha mundial, né? A gente teve caminhadas, várias atividades. No Rio de Janeiro teve a história do Cristo que ficou iluminado de azul, para lembrar, porque o diabetes tem um símbolo, que é uma imagem circular, azul, que é uma imagem de divulgação do diabetes, né? Então, acho legal a gente trazer ainda mais no seu programa que é aberto, que as pessoas podem fazer perguntas. E tem uma questão, né, que eu vejo muito nas conversas. Todo mundo fala sobre diabetes, mas aí quando você pergunta diretamente para a pessoa o que é, poucas pessoas sabem o que é a diabetes. Então, vamos explicar. O diabetes ele é um conjunto de doenças, não é uma coisa só, né? E o que caracteriza o diabetes? É o aumento do açúcar no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Só que a causa, ela pode ser, por exemplo, no tipo 1, que é a deficiência de insulina. Então, geralmente o tipo 1 aparece mais em criança, em adolescente, mas pode aparecer também no adulto. E aí, por falta de insulina, o açúcar fica alto no sangue. E no tipo 2, que é o tipo mais comum, mais prevalente, a pessoa, muitas vezes, ela tem insulina, mas a insulina não age muito bem para tirar o açúcar do sangue. A gente tem também o diabetes gestacional. A gente pode ter um tipo de diabetes pelo alcoolismo, que aí tem destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Então, assim, a caracterização diabetes é açúcar alto no sangue. Não é só uma causa. Perfeito. E esse descontrole, né? A gente acaba vendo isso, né? Do aumento aí do açúcar. Então, a gente tem os chamados tipos de diabetes, né? Especificamente. Vamos falar um pouquinho das causas, né? Existe causa ou fator genético aí? Existe. Então, assim, quando a gente fala em causas, a gente tem a causa genética, a gente fala em dois fatores, genético e o ambiental, tá? Aí quando a gente vai falar em tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, ele tem uma questão autoimune. Então, geralmente, o diabetes tipo 1 é aquele que a pessoa fica totalmente sem produção de insulina. Então, necessariamente o tratamento vai ser com insulina. Qual a causa? Existe a possibilidade maior é que seja viral. Por que o sistema imune destrói as células do pâncreas, que são as células betas do pâncreas, produtora de insulina? Provavelmente é uma causa viral. Tá? Então, esse é o diabetes tipo 1, que ele é imunológico e ele não está tão relacionado assim, meu pai tem diabetes, eu vou ter. Não. Esse que é hereditário, que é familiar, é o tipo 2. Tá? E no tipo 2... Então, tem a questão genética também, familiar, no tipo 2, é mais característico. Mas tem também a questão ambiental. Então, qual a causa do diabetes? Porque meu pai tem, eu vou ter, porque minha família tem, meus avós tiveram? Não, depende de um fator ambiental também. Que é o que isso? É a alimentação, atividade física e o peso da pessoa. E aí a gente percebe isso, né? Fala assim, olha, mas muitas vezes as famílias que têm, a coisa aparece de novo e tal. Porque não se muda o hábito, né? Aí você está naquela família, o fator ambiental mesmo, né? Pouco exercício, alimentação inadequada, parece que passa o erro de geração a geração. Não é a genética, mas os hábitos. Então, a questão do hábito aí é muito importante. E você fala assim, mas por que tem famílias que não têm? Tem pessoas, tem aquela pessoa que come tudo errado tal, e ela não tem diabetes, porque ela não tem a genética. Tá? Então, a genética ela é facilitadora. Então eu tenho a genética, não tem jeito, eu não vou fazer nada porque eu já tenho a genética. Não, você tem a genética, mas se não tiver o fator ambiental, você pode não ter o diabetes. Isso é uma coisa que a gente tem visto, que a gente não falava antes. Tipo assim, a pessoa descobriu que tem diabetes, fez um diagnóstico recente, aquela pessoa que sempre vinha fazendo exame, uma vez por ano fazia a glicemia. Aí ela sabe que é recente, que ela descobriu. Se a pessoa está acima do peso e ela perder peso, se a pessoa perder 10% do peso, ela vai deixar de ter diabetes.
a gente não falava isso, sabe? Ah, não, há um tempo atrás, você tem diabetes, é uma sentença de morte. Hoje... Tem remissão de diabetes. A gente tem essa questão, você teve uma glicemia alterada, mas você conseguiu modificar os fatores ambientais, você perdeu peso, você vai deixar de ter diabetes. Outra coisa que eu falei assim, diabetes é uma doença grave, mas hoje a gente consegue mudar a história do diabetes com os tipos de tratamento que a gente tem. Então mudou. Então assim, vale a pena essa divulgação, a pessoa descobrir que tem diabetes logo no início, porque hoje não é mais aquela história, se a pessoa se cuidar, ela não necessariamente vai ter que evoluir com as complicações do diabetes. E a gente estava falando dos quadros associados, né? Porque o problema não é o diabetes em si só, mas o que ele causa. Então, vamos falar das complicações. E aí, o que é importante a gente falar? Que o diabetes ele é uma doença silenciosa. Então, quando a gente está falando assim, é importante trazer a prevenção, porque é importante a pessoa ir lá e fazer uma glicemia. Se ela não olhar quanto está o açúcar no sangue, ela não sabe nem se ela tem diabetes ou não. E depois que ela descobre o diabetes, é importante ela estar com ele controlado. E hoje a gente tem ferramentas para isso. Agora, o que são as complicações? Infarto, doença cardiovascular, que é o infarto e o AVC, é muito mais frequente em quem tem diabetes. Se você for numa unidade coronariana, 30% dos pacientes são diabéticos, né? Então, coração, rim, a doença renal, ela teve uma época, há pouco tempo atrás, que a hipertensão era a causa mais comum que levava à insuficiência renal. O diabetes agora se igualou com a hipertensão. Então, o diabetes é uma causa importante que leva à insuficiência renal e à hemodiálise. Outra questão é a doença ocular. Então, o fundo do olho, a retina, pode ser acometido se o açúcar ficar alto no sangue. Outra questão é a neuropatia, que a pessoa perde a sensibilidade ou ela tem uma dor intensa em membros inferiores. E é uma doença muito limitante, porque chega a levar a pessoa a não conseguir andar por falta de equilíbrio e sensibilidade dos pés. Então, principalmente, é coração, doença cardiovascular, coração e AVC, a nefropatia, que é do rim, a doença ocular, da retina, e a neuropatia. Mas tem um monte de coisas envolvidas. Por exemplo, hoje tem estudos mostrando que a pessoa que fica com a glicemia alta tem mais chance de ter Alzheimer. Agora, o que a gente precisa alertar? Se a pessoa tem história na família, meu avô tinha diabetes, ela tem que estar alerta, a partir dos 45 anos, fazer exame uma vez por ano de glicemia. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem diabetes e ela descobre na hora que infarta. Nossa, teve um infarto, descobriu que tinha diabetes. Talvez ela podia ter prevenido se soubesse. Ainda mais que hoje, isso é interessante, até o ano 2000, a gente tinha 3 medicamentos para tratar diabetes. Hoje, a gente tem mais de 40 fármacos que tratam diabetes. Então, nós temos hoje medicações que não só corrigem o açúcar no sangue, mas que protegem o coração. Nós temos uma medicação que chegou no Brasil em 2012, que é um medicamento que cada vez mais está sendo mostrado que ele protege o rim e o coração. Então, assim, é um medicamento que hoje em dia ainda não é de acesso fácil para todo mundo, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes está brigando com os governantes, está trabalhando com isso para que seja de acesso na rede pública. Então, a gente tem essa medicação, é um medicamento que faz com que o rim elimine açúcar na urina. Há um tempo atrás a gente achava que isso fosse improvável, que essa medicação fosse trazer benefício. Além de eliminar açúcar, essa medicação elimina sódio pelo rim. Então, e o paciente perde peso, porque ele está perdendo glicose. Então, essa medicação ela está vindo para proteger tanto o rim quanto o coração. Então, a pessoa tem que saber que ela tem diabetes para ela poder se beneficiar, né? Senão ela não vai conseguir. Então, eu acho que hoje o principal motivo da gente trazer diabetes para a mídia, para a população ter conhecimento, é principalmente que se já tem história na família, peça para o seu cardiologista, para o seu clínico, vamos fazer uma glicemia. Outra coisa, vai no posto, você já tem triglicéride alto, você precisa fazer exame uma vez por ano, pelo menos. Então, assim, o diabetes ele é silencioso, ele pode se manifestar num primeiro momento com uma doença ocular. Por exemplo, com sangramento na retina, com descolamento de retina. Então, a prevenção é muito importante. Também é interessante a gente pensar numa outra questão, né, aí, que é o que o Arthur pergunta aqui, né, questão de por que tem tantas amputações ligadas ao diabetes.
A amputação, ela tem 2 mecanismos. Um pela neuropatia, então a pessoa perde a sensibilidade, então ela machuca o pé e não percebe, e a ferida demora para começar a cuidar. E tem a questão vascular também, porque a pessoa fica com uma circulação prejudicada se ela mantém um açúcar alto no sangue. Lembrando que se a pessoa descobriu que tem diabetes e ela trata, ela vai diminuir esse risco. Foi bem lembrado porque na hora que eu falei de complicações, eu não falei das amputações, que é muito frequente no diabético, por esses 2 componentes, a neuropatia e a vasculopatia. Outra coisa, o paciente diabético, se ele tiver com a glicemia alta, a imunidade está prejudicada. Então, uma ferida tem mais risco de ficar infectada, porque a presença de bactérias. Esse é o mecanismo. O Hamilton perguntando, né? Porque tem pessoas, né, que que tomam o medicamento injetável e outras o via oral. Como é que funciona essa diferenciação? Então, hoje a gente tem a opção, eu falei do diabetes tipo 1, que necessariamente ele precisa usar insulina, e a insulina, como ela é um hormônio, todo hormônio é um conjunto de aminoácidos, é uma proteína, ele não pode passar pela via oral, pelo estômago, senão ele vai ser digerido. Então, insulina tem que ser injetável. Então, não existe insulina em comprimido. A pessoa que tem um diabetes tipo 1, ela vai realmente fazer um tratamento que tem que ser injetável. Agora, no tipo 2, o paciente de muito tempo de diabetes, ele pode evoluir para a necessidade de usar insulina. Ou, às vezes, ele tem uma característica de uma falência rápida do pâncreas, então, às vezes, logo no início, ele é um tipo 2, mas ele vai usar insulina associada. E a insulina é sempre injetável. Hoje em dia, a gente tem uma outra medicação também para o tratamento do diabetes, que é injetável, que é um análogo de um hormônio, que é o análogo do GLP-1, que ele faz um esvaziamento gástrico mais lento, então ele faz com que não tenha aquele pico de açúcar na corrente sanguínea. E essa medicação também é injetável. É um medicamento que não é insulina e é de uso subcutâneo. E é interessante observar também esse caso a caso e como você coloca também, né? Olha, as pessoas que estão no medicamento oral, né, tem que manter a rotina, tem que manter a qualidade para não cair no uso da insulina. E a gente acaba vendo muita gente que não regra e acaba complicando aí o tratamento. O diabetes tipo 2, a pessoa que tem diabetes tipo 2, que é por resistência insulínica, no início, principalmente se ele estiver acima do peso, ele tem produção de insulina que não age muito bem. Então nós vamos usar medicações que ajudam aquela insulina a agir melhor. Mas o diabetes, ele é uma doença progressiva. O pâncreas cada vez mais vai produzindo menos insulina. Então vai chegar um ponto que ele vai ter uma falência, que a gente chama de falência secundária. É por isso que tem diabético tipo 2 usando insulina. Só que hoje em dia a gente usa também uma questão, como a gente tem insulinas de ações mais prolongadas, a gente pode usar uma insulina basal e manter o medicamento via oral também, porque a gente consegue com menos comprimidos controlar. Isso é uma coisa que a gente tem que individualizar junto com o paciente, porque tem paciente que não se importa com a aplicação, porque os meus pacientes, eles me falam que muitas vezes furar a ponta do dedo dói mais do que a aplicação da insulina no abdômen ou no braço. Então, assim, a aplicação da insulina não é uma coisa que a gente precisa ter medo. A pessoa, hoje a gente tem essas canetas de aplicação que usam agulhas bem menores e que a gente tem uma praticidade na marcação da insulina, na dose correta, porque há um tempo atrás também, Luciano, as insulinas, elas eram ruins para a gente usar, porque a pessoa fazia muita hipoglicemia. Então você imagina, se você tem uma doença silenciosa, que é o diabetes, seu açúcar está lá 300, mas você não sente nada. Aí te propõe um tratamento que é uma insulina que você não controla muito tempo de ação dela e de repente abaixa de uma vez, você tem hipoglicemia, que você sente muito mal. Então isso há um tempo atrás acontecia. Hoje nós já temos as insulinas que agem melhor. Por exemplo, na rede pública eu usava só a insulina regular, que o pico de ação dela é com 1 hora. Hoje a gente tem disponibilizado pelo SUS a insulina ultra rápida, que é a insulina Aspart. Com 15 minutos ela começa a agir. E depois de 1h30, 2 horas, ela já não tem mais efeito. Então ela cobre realmente o horário da refeição. Então ela traz uma segurança de não ter hipoglicemia. Então isso melhorou o tratamento. Então assim, o paciente começa a tratar e ele vê melhora. Então não precisa ter medo, descobri que eu tenho diabetes, eu vou ficar igual a minha avó que passava mal. Não, o tratamento mudou. A gente tem condições de melhorar. E agora essa história do medicamento também, de tomar comprimido, descobri que eu tenho diabetes, eu vou tomar isso para sempre.
Depende muito, porque se você descobriu num momento que sua glicemia está muito alta, você estava num momento com uma infecção associada, que uma pessoa pode abrir um quadro assim, com uma infecção urinária, e você vai melhorar, provavelmente você vai começar com 2, 3 remédios, ou vamos usar insulina naquele momento, depois não vai usar mais. Né? Às vezes o paciente fala assim, isso não é verdade. Hoje a gente faz mudanças que você consegue diminuir a medicação. Em outros casos, não. Principalmente quando é preventivo e a gente tem uma glicemia ali que você descobriu, vamos começar com uma medicação que você vai ficar com ela para sempre. Então, o que eu falo para os pacientes assim, você está usando essa medicação, está sendo necessária, fez o exame, continua controlado. Se o seu médico te orientou a continuar o medicamento, continue. Porque muita gente, Luciana, a gente está falando de prevenção, começa a tomar o remédio, aí o vizinho, o fulano, fala, isso aí vai te fazer mal, para com isso. A pessoa para o remédio e demora para ir olhar como que tá, e ela acha que ela está sentindo bem, e realmente ela não está sentindo nada, porque o diabetes é silencioso, mas ela está com açúcar alto, correndo o risco de ter um infarto, de ter um derrame, de ter uma complicação renal. Então, se o médico estabeleceu aquela medicação, não é para ser tirada porque o exame está normal. É igual antihipertensivo. Você começa a tomar um antihipertensivo, minha pressão está boa, vou parar. Não, tem que continuar. Né? Nós falávamos no início, e a Carla e o Rui com a mesma questão, né? Que ela é assintomática. Sim. Né? Então, o único caminho é fazer os examezinhos lá de glicemia com periodicidade. Então, e aí é interessante a gente falar também quais são os valores normais, porque a pessoa vai lá e faz uma glicemia, por exemplo, uma campanha de glicemia capilar, de ponta de dedo, né? E aí a campanha, ela serve como uma triagem, depois você tem que fazer um exame no laboratório, porque os valores que a gente tem é levando em conta que foi colhido no sangue, porque levou para o laboratório, centrifugou, pegou o soro. Então, quais são os valores? E aí vem um conceito interessante que é o pré-diabetes. Se a pessoa tiver uma glicemia de 100 até 125, a gente não vai falar para ela que ela tem diabetes, ela tem um pré-diabetes. E aí a gente vai ter que ter um cuidado maior com isso. Acima de 126, 2 medidas em jejum acima de 126 é diagnóstico de diabetes. Vou ter isso para sempre? Não, você pode fazer mudanças de hábito, começar a fazer atividade física e deixar de ter. Então, como é que caracteriza o diabetes? 2 medidas em jejum acima de 126 ou uma medida 2 horas após a refeição ou após aquele açúcar que toma no laboratório, que é 75 gramas de destrose, acima de 200. Se tiver entre 140 e 200, também nessas 2 horas após a refeição, é um pré-diabetes. Tá? Então, pré-diabetes é a glicemia entre 100 até 125 em jejum, ou entre 140 a 199, 2 horas após a refeição. O pré-diabetes é uma condição que já aumenta o risco das outras doenças associadas. Só que é uma grande chance da pessoa reverter com uma mudança alimentar, com atividade física. E aí a gente tem que ter um alerta assim, quem deve ir fazer o exame? Todas as pessoas acima de 45 anos, isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? A partir de estudos, não sou eu que acho que é assim, porque a gente tudo tem que ver baseado em evidência, né? Onde saiu isso? Isso é importante. Então, esse é o consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é usado no mundo todo também. Adultos acima de 45 anos que tenham um familiar com diabetes, ou que tenha triglicérides alto, ou que esteja com IMC acima de 30, ou que tenha outro colesterol alterado, ou tenha circunferência abdominal para homens acima de 102 e para as mulheres acima de 88, essas pessoas têm que fazer o exame uma vez por ano, porque elas estão numa situação de maior risco. Uma pessoa que tem hipertensão, que tem alteração de colesterol, que está acima do peso e que tem história familiar. Outro também que a gente tem que lembrar é a mulher que teve diabetes gestacional. Porque o diabetes gestacional é aquele diabetes que acontece só durante a gestação, não é aquela mulher que já tinha o diabetes antes e engravidou. Então, todas as gestantes é recomendado que entre a 22ª e 24ª semana faça aquele teste oral de glicose, porque a gestação é um momento que produz hormônios que fazem efeito contrários à insulina. Então, a mulher que teve o pré-diabetes, ou então também, ela não sabe que ela teve diabetes gestacional, eu falei errado, pré-diabetes. A mulher que teve diabetes gestacional, ou a mulher que teve filhos acima de 4 quilos, porque é um grande risco que ela teve diabetes gestacional e não soube.
Então, essa mulher acima dos 45 anos, ela tem que fazer exame uma vez por ano para ela se prevenir. E, na verdade, eu acho assim que essas pessoas que eu falei que são fatores de risco, que devem fazer o exame uma vez por ano, elas já devem procurar se cuidar, né? Se tem história familiar, não fique acima do peso. Se você já tem um triglicérides aumentado, é maior risco de você ter diabetes, então já faça uma mudança alimentar. E a Daniela com uma pergunta interessante. E o caso de diabetes infantil em crianças, né? Quais são os fatores e como os pais podem ficar atentos? O diabetes na criança vai ser o diabetes tipo 1, tá? Que é o genético. Que é o genético. Não é genético. Dá confusão, né? Ele é um autoimune. O próprio anticorpo do paciente destrói as células beta. O diabetes que é familiar, hereditário, é o tipo 2. Que só vai aparecer com mais idade. Com mais idade. Hoje em dia a gente tem visto crianças acima do peso, crianças pré-adolescentes, 10, 11, 12 anos, apresentando diabetes tipo 2. Mais cedo em função... Porque elas estão obesas e estão comendo muito errado. Então a gente tem visto isso, tá? Mas o clássico diabetes da criança, que parece que é a pergunta dela, como que a mãe vai descobrir o diagnóstico? É um diabetes de instalação rápida, porque como a criança tem destruição das células beta do pâncreas e de uma hora para outra ela fica sem insulina, é a criança que vai começar a perder peso sem motivo, que vai começar a tomar muita água e fazer muito xixi. Então é a criança que para de brincar porque está cansada, e muitas vezes se esse quadro for muito abrupto, ele vem também com dor abdominal e vômitos, porque como a pessoa não tem a substância que tira o açúcar do sangue para as células aproveitarem, ela começa a queimar gordura, então faz um quadro de cetose. Então é uma situação bem grave que precisa de atendimento rápido. Então as mães têm que ficar alerta com criança que começa com perda de peso sem motivo, tomando muita água e fazendo muito xixi. Esses são os sintomas do clássico de aparecimento do diabetes tipo 1. Tá? Ah, mas a criança tem que ficar fazendo exame de rotina? Não, porque assim, não é a mesma coisa que a triagem do adulto, que uma vez por ano tem que fazer a glicemia. Porque se a criança está passando na consulta de rotina dela, com o pediatra, e ela está bem, ela não tem necessidade de ficar fazendo exame de glicemia. Nesse caso aí, das crianças gordinhas, fora do peso e etc., tem que se ter um olhar diferenciado. Tem que ter um olhar assim, a família tem que ajudar, porque o que acontece? Essas crianças, elas estão acima do peso e estão ingerindo quantidade de açúcar de absorção rápida com muita frequência. Açúcar de absorção rápida, por exemplo, até um suco de laranja tem absorção rápida de açúcar. Quando a gente compara um copo de Coca-Cola e um copo de suco de laranja, eles têm a mesma quantidade de calorias, quer dizer, eles engordam o mesmo tanto, eles têm a quantidade de açúcar parecida. Para uma criança saudável, que não está acima do peso, uma criança que faz muita atividade física, o suco de laranja, ele é bem-vindo, né? Porque ele tem vitaminas, ele é saudável. Mas para uma pessoa que está acima do peso e que tem história familiar de diabetes, é preferível ela comer a laranja com um bagaço. Por quê? A gente entra numa questão importante, que é o tempo de absorção desse açúcar, que é o índice glicêmico do alimento. Então, assim, é preferível comer a fruta do que o suco. Agora, para qualquer pessoa que tem diabetes, hoje em dia, a gente fala assim, a gente vai ingerir carboidrato, que é absorvido na forma de açúcar, só que a gente deve usar os de melhor qualidade. O que é melhor qualidade? Que ele não vai ser absorvido muito rápido. Porque você tem uma situação que o seu sangue não consegue, o seu corpo não consegue produzir insulina suficiente para tirar o açúcar do sangue. Então, se você trouxer esse açúcar de forma mais lenta, é melhor. Então, por exemplo, você vai comer uma fruta, mamão, ele tem índice glicêmico alto. Mas se você comer com aveia, você diminui o tempo de absorção desse açúcar. Então, essa informação e esse conhecimento é muito importante. Eu acho muito bacana porque assim, nos postos de saúde precisa ter aqueles encontros, e tem os encontros de orientação alimentar. O paciente precisa buscar informação de fonte segura. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto de falar. Não é o Dr. Google, não é o grupo do Zap. Por exemplo, você vai lá, aquele suco integral de uva. O suco integral de uva, ele está escrito no rótulo, sem adição de açúcar. Sim, a indústria não pode mentir no rótulo, eles não adicionaram açúcar, mas tem o açúcar da fruta. Imagina quantas uvas você precisa para fazer um copo de suco de uva. Então, se você comer a uva, você está ingerindo a fibra junto.
Então, quem tem diabetes não deve tomar aquele suco de uva. Aliás, quem tem diabetes não deve tomar suco de fruta. É preferível comer a fruta, né? E nesse processo, né, a gente acaba vendo isso, né, a indústria cada vez mais com os produtos refinados, de absorção rápida. Então, quanto menos isso, mais saudável a alimentação, né? Aquela questão assim, olha, eu estou usando o açúcar refinado no suco. Se eu uso o açúcar cristal, ele é melhor. Se eu uso o mascavo, melhor ainda. Isso aí a gente entra na questão de quanto o alimento foi processado. Quanto menos processado, melhor. Quando a gente vai falar de açúcar, poderia ser uma ótima pergunta. E se eu usar um açúcar demerara? Se você quer um açúcar antes do açúcar mascavo, depois vem o demerara, depois vem o cristal, em termos de processamento. Se a pessoa tem diabetes, ela não deve usar nenhum desses. Para quem tem, porque vai ser absorvido na forma de açúcar. Mas para quem não tem... Para quem não tem, o açúcar mascavo, ele não passou pelo processo de refinamento, ele não passou pelo processo de branqueamento, que vai... produto químico, né? Então, assim, quanto menos processado, melhor. Mas para quem tem diabetes, já vamos colocar uma outra questão. E o adoçante? Usa ou não usa adoçante? Quanto menos você usar, melhor. Mas é preferível você... vou fazer uma sobremesa, vou usar um adoçante, um tal e qual, que pode ir no forno. É preferível do que você usar um açúcar. Vou adoçar o café. Eu não consegui tomar o café sem açúcar. Use o adoçante. Hoje a gente não tem nenhuma confirmação que o adoçante seja ruim, principalmente para quem tem diabetes. Acho que não é necessário quem não tem diabetes usar. Use menos açúcar. Mas para quem tem diabetes é preferível usar o adoçante, que você não vai fazer pico de açúcar no sangue. Amanda e Vanessa, a mesma questão. A gente falou dessa questão da remissão do diabetes, né, em alguns casos. E elas perguntam se isso tem sido cada vez mais comum, como se fala mesmo. Sim, tem sido mais comum, porque a gente tem sido mais enfático nessa questão. O paciente descobriu que ele tem diabetes. Ele está acima do peso, esse é o principal paciente que vai conseguir ter remissão da doença. Eu vou perder peso, eu estou falando para o diabetes tipo 2, tá? Então, assim, existe essa possibilidade dele ficar sem a doença. Então agora eu faço o exame e eu não tenho mais diabetes? Sim, se a sua glicemia estiver menor que 99 em jejum, até 99, e 2 horas após não estiver passando de 140, você não tem mais diabetes. Eu tenho casos de pacientes, a gente tem visto hoje, a pessoa usou medicação por um tempo, aí ela perdeu peso, ela mudou o hábito alimentar. Vamos tentar tirar a medicação, mas com orientação do médico. Por quê? Porque a gente sabe, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance da pessoa ter remissão. Aquela pessoa que já faz tempo, que ela não faz exame, teve uma vez que eu tive uma glicemia alterada, e ela foi largando, é mais difícil da gente conseguir ter remissão. Aí mais um motivo de, vamos olhar se tem, se não tem. Agora, no diabetes tipo 1, porque assim, os pesquisadores, a pesquisa é em função da cura, né? Agora, o que a gente já tem para o tipo 1 nós temos tratamento, porque o ano que vem vai ser o centenário da descoberta da insulina. A insulina foi descoberta o ano que vem nós estamos no 21. Século passado, em 21 Século também. passado foi descoberta em... Quanto dá conta aí? Você falou centenário. Vai ser o centenário, o ano que vem, da descoberta da insulina. 1921. 1921. O que acontecia com as crianças antes disso? Morriam. Então as pessoas falam assim, mas ninguém vai descobrir a cura do diabetes. Hoje, para o diabetes tipo 1, nós temos tratamento. Então a pessoa usa a insulina direitinho e ela pode passar a vida inteira sem ter complicações, né? E aí que tá, né? As pessoas ficam tão preocupadas com a cura que esquecem da prevenção, né? A gente pode não ter, em vários casos, né? E com isso não precisar da cura, né? Nessa questão da remissão também vale lembrar isso, né? Porque também tem casos que foram remissivos e que depois voltou, né? Porque a pessoa começa a ficar regrada, segura a boca, faz uma alimentação saudável e fala assim, agora eu não tenho mais, volta na rotina anterior de novo. Aquela pessoa que uma vez teve o diagnóstico, teve uma glicemia, às vezes ela não chegou a ter o diagnóstico, porque quando eu falei assim, 2 glicemias de jejum acima de 126, quer dizer, se a pessoa teve uma glicemia acima de 126 e ela fez mudanças e não teve a segunda,
a segunda vez estava normal, ela não teve o diagnóstico de diabetes, tá? Ou a pessoa que teve uma glicemia entre 100 e 125, ela teve um pré-diabetes. Ela é uma pessoa que tem uma grande chance de passar a vida sem ter diabetes, se ela mantiver mudança alimentar e principalmente atividade física. Onde que a atividade física mexe? O músculo, ele capta açúcar. Então, ele ajuda. Por que a gente... Qual que é o mecanismo da insulina? E a insulina, ela faz com que a gente consiga tirar o açúcar do sangue e colocar dentro do tecido, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente ajuda essa insulina a agir. A pessoa que tem o tipo 2 e que ainda tem produção de insulina. E a gente acaba vendo justamente isso, né? A questão do hábito, né? Como ferramenta fundamental de prevenção, né? De hábitos saudáveis, hábitos de qualidade e da manutenção disso. Porque hábito é uma coisa que a gente sempre repete aqui com a alimentação, né? Ele é cultural, né? A gente começa a colocar mais açúcar, cada vez você vai colocar mais, né? É muito mais a medida pelo olho do que pelo paladar. E aí assim, a gente sabe que é difícil fazer mudanças, mas a pessoa, ela quer, porque ela não está ali naquela situação porque ela quer, então ela tem que se comprometer. Isso é uma questão da gente, não é simples, mas o ser humano, ele tem que achar um motivo. Não, eu tenho esse propósito de usar menos medicação, então vale a pena eu não tomar líquidos que têm açúcar, vale a pena eu levantar da cama e fazer uma caminhada. O Dr. Drauzio Varella, que é um educador, que assim, quero mais informação, é uma boa fonte para a gente pesquisar, ele fala, ele corre de manhã, não pensa, você levanta, você acha que eu estou com vontade de correr? Não, eu levanto e vou, porque se você pensar, você não vai. Então a pessoa fala assim, já tenho na minha família a história de diabetes, eu estou um pouquinho acima do peso, eu descobri que eu tenho pré-diabetes, eu vou começar a fazer um exercício, você tem que se comprometer. Porque querer a pessoa quer. Rosângela, parabenizando pelas informações, diz que a família toda sempre teve problemas, né? Muitos familiares com diabetes, e só mudou a questão na casa dela quando a família inteira entrou na dança, né? Eles fizeram uma modificação de rotina com todo mundo, alguns ainda tomam medicamento, mas menos do que antes, e começaram a ter uma vida mais saudável. Excelente esse depoimento dela, porque justamente é isso que a gente quer, que mais pessoas vendo histórias boas, histórias com resultados bons. Então é prevenção, né? Então eles colocaram aí dentro da família um pilar importante, que foi a mudança alimentar, que realmente a pessoa não consegue mudar sozinha, ela tem que estar em parceria. Muito bacana essa informação. E você sabe que eu esqueci de falar no início, que o tema da campanha esse ano de prevenção é Proteja a Sua Família. Que é justamente isso. Você já sabe que tem um outro na família que tem, eu vou ser o próximo. Então vamos mudar todo mundo? Bacana. A Elaine, né? O arroz e o macarrão integral, né? Tem bons resultados para quem tem tipo 2? O que nós vamos ter com o arroz integral? Você vai ter o tempo de absorção mais lento, então é preferível do que o outro arroz. Mas se a pessoa fala assim, eu não consigo comer o arroz integral, você pode comer o arroz normal, mas comer junto outras fibras, cenoura ralada, salada. Então assim, arroz integral é bacana, é melhor do que o arroz branco, porque ele tem fibra e ele tem mais nutrientes, mas não é uma coisa necessária, entendeu? Você pode achar outras alternativas. Macarrão tem absorção rápida, então é o tipo de alimento que é aquela história de quanto foi processado. Então aquele trigo virou farinha, virou macarrão, é um alimento que já foi mais processado. Então ele vai ser absorvido de forma mais rápida na forma de açúcar. Mas tem uma solução para isso. A pessoa que tem diabetes não precisa deixar de comer macarrão. Mas na hora que ela for comer macarrão, prepara um macarrão com carne, por exemplo, a bolonhesa, porque a proteína da carne faz com que absorva menos rápido, mais devagar, a absorção desse açúcar da farinha, do carboidrato. Ou um macarrão com brócolis, ou como uma salada junto. No caso aí, o macarrão com a farinha integral, também a absorção é um pouco mais lenta. Sim, e também deixar mais al dente. Perfeito. E também tem aquela questão do processado, né? O grão duro e o grão fresco tem diferença aí. Tem diferença, sim. O fresco, então é preferível a gente usar a massa fresca, que é menos processada. Menos processada e menos conservante. Perfeito. E esse passo a passo é que a gente não entende muito na hora da alimentação, né? No sentido de precisa começar a ficar mais de olho nisso e ler rótulo,
né? A gente tem a mania de não ler. Outro dia eu achei interessante que a paciente falou assim para mim: a nutricionista me ensinou a ler rótulo. Eu falei assim: eu vou te ensinar a comer sem rótulo. Vamos comer natural, come a fruta, come a comida de verdade. Para que vai comer a bolacha se você pode comer, então, a fruta com sementes? Ah, não é a mesma coisa. Não, mas então deixa a bolacha para de vez em quando. Eu tenho trabalhado muito com essa questão assim, ó, mesmo que a pessoa tenha diabetes. Não vamos trabalhar com restrição. Vamos ver a soma de tudo. Porque assim, o dia que tiver um aniversário, você está com o seu diabetes controlado, vou comer um pedacinho de bolo, porque vai ter o bolo. Sim, diminua na hora da comida a quantidade de carboidrato para você poder compensar e comer um pedacinho de bolo. Ah, a doutora está falando que pode. Sim, porque tudo que você começa a restringir vira compulsivo. Muita restrição vira compulsão. A hora que quer comer o bolo todo. Né? E aí você coloca também uma outra questão aí, né? Olha, eu posso substituir essa bolacha por uma fruta, por uma semente lá torradinha, que também é gostosa, por uma castanha, né? E a gente tem visto que isso tá mais acessível, tem mais oferta. Então assim, ó, isso a gente pode montar a própria granola caseira com farelo de trigo, com castanhas. Você fazer um mix, a sua própria barrinha de cereal. Hoje você vai na internet, está cheio de receitinhas. Porque a barrinha de cereal da indústria, que tem rótulo, ela está cheia de uma coisa que está lá, que é xarope de glicose. Maltodestrina é um açúcar. Então a indústria, ela usa o rótulo de uma maneira que você fica sem saber, você não consegue discernir. Tem ou não tem? É o que eu falei do suco de uva. Está escrito sem adição de açúcar, mas tem o açúcar da uva, né? Sem contar nos conservantes, né? E nessa questão, né, a gente vê isso, tem muita coisa que é só para dar um cheirinho, é para dar liga, no caso da barrinha de cereal, é só para dar liga entre que você come em forma de granola, né, é muito mais saudável, só não vai ter estrutura, mas de criar essa rotina, olha, né, em casa todo mundo tem aquele aquele mar de potinho plástico, né? Todo mundo tem. E que pode dar espaço para fruta, para castanha, para semente, né? No lugar do produto já processado aí e da rotina. Sim. Nós falávamos da questão do exame, né? E de manter essa rotina, né? E muitas vezes as pessoas não têm isso e é um exame hiper fácil, né? Quando a gente fala direto, todos os eventos que a gente tem aí na cidade, né? Vira e mexe, tem alguém fazendo o teste rápido de glicemia, que é o primeiro passo, né, para depois fazer uma avaliação, mas manter a periodicidade desses exames. Sim, é necessário. É aquela história. A pessoa tem história familiar, ou já teve uma glicemia alterada, ou teve algum fator de risco, ela precisa fazer uma vez por ano o exame. Perfeito. Internet, acho que é a outra questão aí, né? A gente falava da questão das fake news, das receitinhas caseiras e etc. A gente percebe a quantidade de pessoas hoje prejudicadas com isso, né? Então não seguir o que está lá, ou o que o vizinho está fazendo, ou o que o amigo falou que é bom sem consultar o médico. Nesse ponto eu acho que o mais importante é a pessoa não deixar de tomar a medicação que foi prescrita. Existem coisas naturais que podem dar certo. O que a gente tem que tomar cuidado é porque às vezes esses produtos naturais, por que eles não viraram um remédio definido? Por quê? Não se sabe qual é a quantidade que aquilo vai dar resultado e talvez não seja para todo mundo que tenha o mesmo resultado. Então, não deixe de tomar o seu medicamento para tomar o chá que o vizinho está tomando. Pode até tomar o chá, mas não abandone o seu medicamento. Comer mais saudável, comer com mais fibra, com certeza vai ajudar a melhorar o controle do diabetes. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas a água da berinjela. A água da berinjela é uma coisa que não se conseguiu estudar e definir. Isso aqui nessa quantidade vai abaixar. Mas com certeza deve ter alguma coisa de nutrientes ali que vai ajudar. Agora, não é... Eu tenho uma história assim, não existe um alimento único, mágico. É um conjunto de coisas. Mas eu comecei a tomar água com limão de manhã e meu diabetes melhorou. Será que você não fez alguma outra coisa junto também? A água com limão, ela pode até te ajudar. Tem pessoas que melhoram na acidez do estômago. Só que a gente não pode atribuir a mágica a um único alimento e nem pode colocar um único alimento como vilão. Mas eu tenho diabetes, nunca mais eu vou poder comer pão. Não é isso. Você deve comer o pão, de preferência integral. Mas eu quero comer o pão normal, pãozinho de padaria.
Então não coma ele puro, come ele com uma fatia de queijo branco, come ele com ovo. Coloque, é num horário que dá para colocar uma folhinha de alface, dá para colocar um tomate, vamos colocar ou fibra ou proteína junto. Então não tem um alimento vilão. Às vezes a pessoa fala assim, eu não como mais arroz. Tá bom, mas aí ela coloca abóbora cabotiá no prato. Então assim, é o mesmo tipo de absorção. Então eu acho assim que a gente deve, eu tenho diabetes, agora é uma sentença de morte, não posso mais comer isso, não pode comer mais aquilo. Você tem que equilibrar. Esse que é o ideal, aumentar fibras, as sementes que você estava falando é fantástico para comer, principalmente junto com a fruta. É porque quando a gente pensa na alimentação do brasileiro, fibra sempre fica de fora, né? Ela não é... nós temos uma ingestão baixa de fibra. E fibra o que é? É tudo que pensa assim, tudo que você tem que mastigar. E as folhas, a folha é fibra, então se você acrescentar, vou comer uma macarronada bolonhesa, mas eu vou comer uma saladinha antes, a gente não tem esse costume. Vamos passar a ter, né? Vou comer uma fruta, mas vou comer 2, 3 castanhas junto, porque eu estou colocando ali um alimento que vai diminuir a absorção do açúcar. Quero agradecer sempre a parceria aqui, a troca de informações, né? Espero que tenha sido útil aí para todos que estão nos assistindo. A diabetes é uma questão que a gente tem que levar em conta, né? É um dos grandes males da saúde pública no mundo, e se todo mundo, né, mudar um pouquinho o hábito, se cuidar, a gente consegue aí o controle e muitas vezes a remissão da doença. Obrigado pela participação conosco, e o programa está sempre à disposição. Eu agradeço, acho bacana a gente divulgar a informação. Pessoal, agora que está muito no Instagram, tem o Instagram da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é ISBEM Novas Lideranças. Muito interessante, tem muita informação boa sobre diabetes. Esse mês de novembro teve a campanha, então tem muita informação. O site da Sociedade Brasileira de Diabetes também, sbd.org. Então, assim, a gente tem que buscar informação em sites confiáveis. Maravilha. Agradeço muito a presença. Obrigada.